E aí, galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aula do curso de nivelamento de física. Nós vamos agora para a aula 4, onde nós vamos abordar propagação de calor, continuando com a nossa física térmica. Eu sou o professor Valmir, para quem não me conhece, dou aula de física no IFTO Campus Araguaína. Bom, pessoal, lembra da outra aula, da aula 3, que nós abordamos as questões do calor? O calor ele vai do corpo quente para o corpo frio de forma espontânea. Mas como que esse calor vai do quente para o frio? Qual é o veículo? Tem um lugar que ele sai andando e vai? Como é que ele se propaga? Como que a energia passa de um corpo para o outro? Nós temos 3 formas do calor se propagar: condução, convecção e irradiação. E é disso que nós vamos falar a partir de agora. A condução. A condução, pessoal, é a propagação de calor através de um meio material. Ou seja, tem que ter matéria para ele se propagar. Ele é o calor que passa de molécula para molécula da substância até chegar num ponto que você esteja detectando ele. Enfim, tem um exemplo aí nessa figura, onde tem uma barra de metal em contato com fogo e uma pessoa está segurando essa barra de metal. Vai passar um tempo, ele vai sentir que a barra fica quente, certo? Por quê? Porque o calor passa de molécula para molécula nessa barra de metal. Isso é um exemplo de condução. Se você pegar uma colher de metal, colocar no fogo, você vai ver que ela vai ficar quente lá. Enfim. A convecção. A convecção, pessoal, é a propagação de calor através das massas fluidas. Quando a gente fala de fluido, eu estou falando de gasoso e líquido, tá? Beleza? Então, um exemplo clássico de convecção é quando você leva a água ao fogo. Lembra do nosso bom cafezinho lá que você vai fazer ele de manhã, que eu já citei exemplos em outras aulas? Você coloca a água numa panela, num recipiente lá, coloca no fogo. O fogo está na parte de baixo daquela panela. Logo, a água que está no fundo da panela aquece primeiro. E, via de regra, tudo que esquenta fica menos denso, fica mais leve, então o quente sobe, empurrando a água fria para baixo, essa água fria esquenta e sobe, empurrando aquela outra para baixo, aí eu crio um ciclo de convecção. Esse ciclo de convecção faz com que todo o calor se propague por toda essa água que está na nossa panela. Outro exemplo de convecção é uma sala climatizada. Você bota o ar, um aparelho de ar-condicionado, na parede lá em cima. Por que você bota em cima? Que é para aproveitar o ciclo de convecção do ar, para o ar ter um rendimento melhor. Você bota ele em cima, o ar frio é mais pesado, aí ele desce, empurra o quente para cima, esse quente é resfriado e desce, aí eu crio um ciclo de convecção no ambiente, fazendo com que todo o ar fique mais frio, tá? Nós temos outros exemplos de convecção também, a brisa terrestre, a brisa marítima, em regiões de litoral, enfim. Mas essa é a nossa convecção. E nós temos a irradiação. A irradiação é a propagação do calor, pessoal, na ausência de matéria. Se você olhar a condução e a convecção, você tem que ter meio material, né? Ou sólido, ou líquido, ou gasoso, tem que ter. A irradiação é aonde o calor consegue se propagar no vácuo, na ausência de matéria. E um exemplo clássico é o calor emanado do Sol até o planeta Terra, né? Nós sabemos que no espaço não tem ausência de matéria, eu tenho uma região de vácuo lá enorme. No entanto, o Sol ele consegue aquecer a Terra. Por quê? Por causa das ondas de radiação. Essa onda está na faixa do infravermelho. Então, toda vez que você ouvir falar em infravermelho, é calor. Beleza, galera? Um outro exemplo, aí um exemplo bem prático do dia a dia nosso. Você está numa rodovia, dentro de um carro ou de um ônibus, e do lado na a estrada tem um incêndio, um fogo queimando a mata. Quando você passa, você sente um calor assim vindo aqui de fora para dentro.
Esse calor você sente por irradiação, certo? Aí você fala: "Ah, professor, mas você não disse que tem que ter vácuo". Não, eu não disse que tem que ter vácuo. A irradiação, o calor consegue se propagar no vácuo, mas ele pode se propagar em outros meios também, em forma de irradiação, tá bom? Que nesse caso é o ar, né, esse exemplo que eu coloquei para os senhores. Um exemplo clássico dessa figura que eu coloquei para os senhores aqui, são as três formas de propagação de calor juntas. Uma panela com uma água esquentando no fogo, aí você tem aí a chama do fogo, próximo à chama, se você chegar próximo à chama, você sente o calor dela. Essa sensibilidade que você tem do calor, ela é experimentada por conta da irradiação. O ciclo de convecção dentro da água faz a água esquentar por inteiro. E se você pega no cabo dessa panela e você sente que o cabo está mais quente, é por conta da condução térmica. Beleza? Então são esses três: irradiação, convecção e condução. Para fechar a nossa aula, nós temos um equipamento de uso muito comum, que é a garrafa térmica. Acho que todo mundo tem uma garrafa térmica em casa, ou já viu pelo menos uma garrafa térmica. E como que qual é o princípio de funcionamento dela? Você botar lá uma substância quente, conservar o maior tempo possível quente, certo? Ou fria, conservar o maior tempo possível fria. Já que nós estamos falando muito de café nas nossas aulas, vamos falar do cafezinho. Garrafa térmica com café. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o interior de uma garrafa térmica. Ela é de vidro, esse vidro é espelhado, como a figura está mostrando para vocês. Essa figura está aí, ó. E esse vidro tem duas paredes. Entre essas duas paredes, a gente cria uma região de vácuo, ausência de matéria. E aí nós vamos entender o porquê isso. Pessoal, você bota o café quente ali dentro. O calor ele pode sair de dentro da garrafa para fora por condução, por convecção ou por irradiação. O vácuo vai eliminar a irradiação. Ou, desculpa, o vácuo ele vai eliminar a condução. Por quê? Porque a condução é aonde o calor se propaga passando de molécula para molécula. No vácuo não tem molécula, logo o vácuo inibe a propagação de calor por condução. Beleza? As paredes espelhadas inibem a irradiação. Agora sim. A irradiação ela é inibida pelas paredes espelhadas. Tem um espelho aqui, a irradiação ela bate e volta. Tem outra parede espelhada aqui, ela bate e volta. Então, o calor fica, o infravermelho fica ali dentro e não consegue escapar dela. E a convecção? Como que a gente consegue eliminar? Essa, infelizmente, a gente não elimina 100%. Mas a gente consegue potencializar a eliminação dela através de uma boa tampa, uma vedação legal. Por que isso? Porque se a garrafa estiver aberta, a superfície do café em contato com o ar, ela esfria. Se ela esfria, ela fica mais pesada. Aí ela desce, empurra a quente para cima e esse ciclo de convecção faz o café esfriar. Então, com uma boa tampa, ele não esfria tão rápido. E por que vai esfriar, pessoal? Porque para tomar o café você tem que abrir a tampa. Então, queira ou não queira, vai ter um ciclozinho de convecção ali. Mas uma vedação bem top, você consegue manter o seu café quente por muitas horas do seu dia aí. Beleza? Essa foi nossa aula de propagação de calor, galera. Valeu, fique com Deus.